E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai saber mais sobre como operar um suporte e resistência, como ter um filtro de entrada, aquele gatilho de entrada para entrar na operação, para que você tenha menos risco. Então esse mercado aqui é um mercado que a gente tem que estudar, se aprimorar, compreender as movimentações para a gente ter aquele entendimento lógico da movimentação. Como agora, acabei de fazer uma entrada ali naquela região. Aí você fala assim para mim, Cadu, como é que você consegue entender que ali é um filtro de entrada ou é uma movimentação de entrada? Por exemplo, você mesmo fala que o martelo ele é um pin bar, né? Ele é um filtro que pode nos enganar, porque ele é uma barra Pinóquio, pin bar, Pinóquio barra Pinóquio. E por que você entrou justamente naquele martelo ali que é uma barra Pinóquio? Porque não é porque ele é uma barra Pinóquio que ele sempre vai me enganar. Não. Aí aqui está. O filtro ou o gatilho de entrada, eles têm que estar encaixado com o contexto do gráfico. Então, se aquele gatilho de entrada está encaixado com o contexto do gráfico, é onde eu vou fazer a minha entrada. É onde ele me autoriza a fazer a entrada. Por exemplo, este martelo aqui, ó, me autorizou a fazer essa entrada. Por quê? Porque existe um contexto gráfico que eu não trabalho o filtro de entrada ou o gatilho de entrada sozinho. Eu trabalho entendendo o gráfico, suas regiões, tendência e volume. Quando eu aplico todos esses filtros, esses gatilhos, para que eu faça uma entrada com menos risco, é onde acontece. É onde acontece o movimento que pode me ajudar a diminuir os riscos. Inclusive, gatilhos como esse de entrada aqui, que você vê aqui, eu deixo inteiramente grátis aqui um e-book para você fazer o download. Se você é novo no canal e não conhece, este e-book aqui, ó, 16 padrões de candle, que eu deixo de presente para você, são 36 páginas de gatilho. Aqui, ó, o abençoado aqui, o gatilho está aqui. Como é que eu posso fazer a aquisição ou download gratuito deste e-book? É só entrar no meu canal do Telegram. Qual é o meu canal do Telegram? Tá aqui, ó, Treinamento Hunter. Cadu, eu entrei num canal lá, tá o seu nome, sua imagem, mas eu não vi nada. Não sou eu, não sou eu. Cuidado, hein? Cuidado. O meu canal oficial é só esse, ó. Eu não tenho no meu nome. Eu tenho no nome de Treinamento Hunter. Então você vai entrar lá, você vai ver mensagem fixada, vai clicar e vai ver aqui ó, o link do download. E aí você faz o download inteiramente grátis deste e-book, onde tem aqui filtros e gatilhos de entrada com esses padrões. Alguma dúvida a mais? Só entrar em contato comigo pelo Instagram, ó. Aqui você vê o meu Instagram, pode mandar um direct, pode mandar uma dúvida que você tenha, você vai ver aqui ó, resultados dos alunos, você vai ver aqui ó, os fakes. O que são os fakes? Justamente aquelas páginas do Telegram lá que eu falei para você que não sou eu. Se possível você denuncie para mim, muito obrigado desde já. Você vai ver aqui link do treinamento, ó. Você vai ver também que está com 60% de desconto, então você pode entrar em contato comigo aí pelo direct para tirar sua dúvida que você tenha, que você queira tirar essa dúvida, tá bom? Então vamos voltar para os gráficos aqui. Então quando eu faço uma entrada nessa região, por exemplo, vi uma região de resistência, eu posso entrar só porque o preço tocou na minha linha? Eu até posso, mas deve existir um porquê. Ou seja, todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Então, se existe uma causa para acontecer aquele efeito, essa causa ela tem que estar clara no gráfico. É o que eu chamo de razão. Não chamo de achismo. Ah, eu entrei aqui porque eu achei que ia descer o gráfico, que ia desvalorizar o gráfico. Não, não tem achismo. Quando você tem um filtro ou gatilho de entrada na região, você não age com achismo, você age com razão técnica.
O que é razão técnica? Conhecimento técnico do gráfico. E isso você adquire estudando, você não adquire na esquina, como eu costumo dizer. Então se eu chego aqui, vejo o gráfico se movimentando dessa forma, ó, vejo ele se movimentando, fazendo esses movimentos aqui. Existe uma razão para ele fazer esse movimento, existe um porquê dele fazer o movimento. Existe o porquê dele chegar nessa região aqui e começar a ficar travado como ele está travado aqui, ó. Existe um porquê, existe uma razão para isso. Cadu, mas por que o gráfico chega aqui, ele começa a fazer esse trabalho aqui, agora ele ficou indeciso? Existe um porquê. Olha que diferença deste candle aqui, ó, quando ele chega aqui com força e agora ele chega aqui com indecisão. Existe o porquê? Existe, porque ele está indeciso se ele vai continuar descendo com o preço, ele vai continuar, ou ele vai fazer uma correção na região. Essa indecisão acontece por quê? Porque o gráfico ele trabalha com regiões, e essas regiões acontecem conflitos a toda hora. Então eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo no gráfico. Fazer minha análise do gráfico, fazer o meu entendimento gráfico, analisar o gráfico, buscar os acontecimentos do gráfico para entender a possibilidade de uma entrada. Então eu chego no gráfico aqui, ó, vejo o gráfico trabalhando dessa forma. Vejo o gráfico perdendo a capacidade de força nessa região. O que eu posso aguardar nesse movimento aqui? Opa, será que o gráfico vai tomar uma força, uma atitude? Será que ele vai mudar a rota aqui? Olha, começou a mudar a rota. Começou a mudar a rota dele. Então, você tem que aguardar o gráfico trabalhar. Você tem que entender que você só faz aquilo que o gráfico está fazendo. É aí que estão os filtros e os gatilhos de entrada. Tá vendo? Ó, vamos para outro gráfico aqui, GBP/USD. Olha que interessante, gráfico chegando nessa região, eu tenho essa região aqui, ó. Eu tenho essa região de suporte e tenho o quê? Outra região de suporte. Então eu tenho essa região de suporte e tenho a região de suporte lá embaixo. Aí eu te pergunto, qual é o melhor suporte para eu fazer uma entrada? É a região de cima ou essa região aí de baixo? É óbvio que é a região de baixo, né? Mas eu preciso o quê? Eu preciso o quê? De um gatilho. Eu preciso que aconteça algo no gráfico para eu fazer a minha entrada. Eu não posso simplesmente, porque ele chegou ali no lugar, fazer a minha entrada. Eu preciso que o gráfico me mostre e fale assim, Cadu, eu vou suportar o preço nessa região. O gráfico vai falar isso para mim. Não sou eu que vou falar para o gráfico. Eu não vou apertar o botão e vou falar assim para o gráfico, segura aí que eu preciso ganhar esse dinheiro. Não. Ele vai falar para mim. Ele vai falar assim, Cadu, eu vou suportar o preço aqui na região. Pode entrar. Pode entrar que é ganho na certa. O gráfico vai falar isso para mim. Então você tem que compreender esses sinais que o gráfico traz. Esses sinais nada mais é que os chamados filtros, os chamados gatilhos de entrada, onde você pode fazer uma entrada ou não mais tranquila no gráfico, onde você tem o que? Uma convicção de entrada no gráfico. Eu estou com muita vontade de entrar nessa região, como eu já entrei. Pronto, já entrei. Agora, por que ele me deixou o interesse, o desejo de entrada aqui? Porque eu vejo aqui, ó, região. Eu vejo a região aqui, onde ele fechou o corpo exatamente no pavio desses dois candles aqui. Mostrando um candle não de força de continuidade de movimento. Então eu já tenho o quê? Uma ideia que ele quer fazer uma correção. Ó, tô entrando com mais taxas. Por quê? Quando eu vou lá para trás, ó, olha lá quando eu vou lá para trás. O que tem lá atrás? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem o que ele buscar. O que ele tem que buscar é este fundo aqui. Já buscou o fundo? Já buscou. O que ele tem que fazer? Tocar lá e retornar. Ele tem que chegar nesse fundo e retornar, porque não tem mais nada para ele buscar. Então eu entro bonito, entro com vontade no gráfico. E tá lá. Tá lá. Isso é uma análise bem feita. Não sei se você compreendeu. Muitos de vocês tomaram loss neste candle aqui, ó. Por quê? Por falta de paciência, ou por falta de capacidade técnica,
por falta de entendimento técnico, por falta de entender a lógica do gráfico, por falta de entender a razão do gráfico, sei lá, de alguma forma você entrou aqui neste candle e tomou um loss nesse candle aqui. Por quê? Porque você falou assim, ó, eu vou apertar o botão gráfico e você tem que subir. E não é assim que funciona. Olha só, eu esperei o gráfico mostrar para mim e o gráfico me diz, Cadu, pode entrar aí e entra bonito que eu vou fazer uma correção ali. Eu esperei o gráfico me mostrar. Eu esperei o gráfico me dizer, Cadu, agora sim o filtro ou o gatilho de entrada funcionou. Então por isso que muitos de vocês apanham do mercado. Por isso que muitos de vocês tomam loss no mercado. Principalmente quando trabalha com um gráfico como esse, ó. Esse aqui é um bom gráfico para operar, ó. Não é, ó. Cheio de pavio. Cheio de pavio, não é um bom gráfico para operar. Muita volatilidade. O mercado está bem volátil, bem movimentado. Poxa, Cadu, mas mesmo assim eu posso ser lucrativo? Óbvio que pode ser lucrativo, desde que você saiba o que você está fazendo. Olha, por exemplo, eu em um movimento eu fiz 3 entradas. 3 entradas. Mais o movimento da primeira entrada, 4 entradas. Mas eu aguardei o que aqui? Eu aguardei uma movimentação. Eu esperei um gatilho de entrada, um filtro de entrada dentro do contexto gráfico. Eu só posso fazer uma entrada dentro de um contexto gráfico. Assim como aqui. Eu não cheguei apertando o botão de qualquer jeito. Eu esperei o quê? Eu esperei um gatilho acontecendo dentro do quê? De um contexto gráfico. Então eu tenho que ter em mente e a convicção de que eu só posso fazer uma entrada no gráfico quando acontece um gatilho ou um filtro de entrada em um contexto gráfico. Como pode ser esses gatilhos de entrada? Poxa, gatilho de entrada pode ser um exemplo, pode ser o engolfo, né? Preço está caindo, preço está vindo aqui, opa! Preço está vindo aqui, preço está vindo aqui, preço está vindo aqui e faz um movimento como esse. Aí vem aquela pergunta, Cadu, o que é um engolfo? Isso aqui é um engolfo? Não, isso aqui não é engolfo. Isso aqui é um arame. Para quem não sabe por que chama arame, arame é um nome japonês. A análise gráfica é estudada desde o século 17, então tem alguns nomes japoneses, porque começou por lá. E arame significa mulher grávida, então como se fosse uma mulher grávida. Arame é um sinal de correção na região? É um sinal de correção na região. Mas eu não gosto muito do arame, sabe? Eu não gosto muito dele. Tanto é que nos 16 padrões ali de candle que eu deixo para vocês, teve um rapaz que mandou uma mensagem e falou para mim assim, ah, professor, não tem o arame aqui. Falei, sim, não tem, porque esses 16 padrões são os padrões que eu gosto de utilizar. Com minha experiência e tempo aí, que eu vi que realmente me dá uma segurança de filtro de entrada em suporte e resistência para que eu ganhe dinheiro e seja lucrativo em opções binárias. Então o arame, para mim, não é um fundamento de entrada, mas quando existe um movimento de início de engolfo, aí sim. Então para mim, tanto o candle fazendo este movimento, como o candle fazendo este movimento, para mim já é um filtro, um gatilho de entrada. Assim como se ele chegasse aqui e fizesse, por exemplo, um martelo, já é um gatilho de entrada. Ou se no final ele fechasse como um martelo invertido da força contrária, também é um gatilho de entrada. Agora o que você tem que entender é o seguinte, gente. O que você tem que entender é o seguinte. Pode ser o engolfo, pode ser o martelo, pode ser o invertido, pode ser até o bendito arame. Vai, vamos pôr o arame aqui. Pode ser até o bendito arame para fazer este padrão de filtro de correção de entrada. Mas se ele não estiver num contexto gráfico, se ele não estiver trabalhando em conjunto com o gráfico, onde eu estudo o gráfico, eu estudo a sua movimentação, eu estudo como é que a tendência está trabalhando,
eu estudo como é que o volume me mostra a chegada do volume financeiro, eu tenho que entender o quê? Uma causa acontecendo no gráfico. Se eu não entender a causa, como eu vou entender o efeito? Você entendeu? Só existe efeito porque existe o causa. Se não tem causa na movimentação, não tem lógica, não tem efeito. Então não adianta você chegar no gráfico e falar assim, ah, aconteceu um engolfo aqui, só porque aconteceu um engolfo eu vou entrar comprado. Aí você vai lá e toma um loss, né? O preço vira em cima do seu engolfo. Aí você fala assim, poxa, o professor falou lá no YouTube lá que se eu entrasse no engolfo lá ia me dar bem. Se você entrasse no engolfo como filtro, isso aqui é apenas um detalhe que eu tenho que ver dentro de uma causa de movimentação. O engolfo vai ser o efeito do quê? Vai ser o efeito de uma causa. Então, se você entender como é que funciona a causa, você vai entender o efeito. O martelo, como vocês viram que eu entrei no martelo e muito bem sucedido, ele também pode funcionar, mas ele tem que ser o efeito de uma causa. O martelo invertido, ele também vai funcionar, mas ele tem que ser o efeito de uma causa. O arame também vai funcionar, mesmo não gostando, mas ele tem que ser o efeito de uma causa. Ele tem que ser o efeito de uma causa. Então, filtros e gatilhos para ganhar dinheiro em suporte e resistência em opções binárias tem que ter causa e efeito. Se não tiver uma causa e um efeito no movimento, não tem entrada, não tem lógica de movimentação, não tem um porquê fazer a entrada, não tem porquê. Tudo no gráfico tem razão, tudo no gráfico tem razão, entenda isso, razão. Tem razão e lógica. Ah, Cadu, por que ele fez esse engolfo aqui? Por que entrou força contrária de compradores? Porque houve uma causa na movimentação e isso eu entendo na leitura do gráfico no contexto. Isso no treinamento, gente, a gente estuda tudo isso. A gente estuda detalhe por detalhe. Por isso que as pessoas chegam lá no treinamento e falam assim, nossa, Cadu, minhas escamas dos olhos caíram. Aí a pessoa, quem está no treinamento, ele é capaz de fazer uma entrada, 2, 3, 4 entradas como essa aqui foi 4-0, gente. Eu só precisei de 2 movimentos para fazer 4-0. Eu não preciso mais que isso para ser lucrativo. Aí a pessoa entra no treinamento e fala assim, nossa, professor, agora caiu as escamas dos meus olhos. Agora eu estou entendendo por que eu tomo loss. A análise gráfica com esses filtros, com esses gatilhos de entrada, vai te ensinar como fazer isso de uma forma com menos risco. E quando você começa a entender os seus erros, por exemplo, por que você entra num padrão de martelo e você toma loss? Por que você entra num filtro, num gatilho do padrão de engolfo e você toma loss? Por que você entra num arame como filtro e gatilho de entrada e você toma loss? Por que você entra no suporte e resistência, como esse suporte e resistência aqui, com candle chegando naquele momento ali, e você acaba tomando um loss? E você fala assim, eu não sei por que eu tomei loss, eu fiz tudo certo. Por que você acha que você fez tudo certo? Porque você está olhando aqui, ó, você está olhando só o candle aqui, você está olhando só isso aqui, ó. Então você olhou isso aqui e falou assim, bom, aqui é um padrão, ele vai ter que subir, ele vai ter que subir. Porque você ficou só olhando isso. Gente, o setor dos candles é o 5º setor que eu vejo no gráfico. Eu já falei isso para vocês. Eu vejo o gráfico, eu vejo região, eu vejo tendência. Aliás, é o 4º. Aí eu vejo o candle e o volume é o 5º. Então, eu vejo, ó, aqui deu certo, tá? Aqui deu certo. Mas não é porque simplesmente fez esse candle aqui que ele fez esse movimento. Você precisa entender o contexto do gráfico. Aí se você olha o contexto do gráfico e vê que ele está trabalhando neste canal aqui, ó, pode ser que você consiga compreender o porquê desse movimento aqui, tá? Arriscadíssimo. Quem entrou comprado aqui, arriscadíssimo, sendo que não tem nada lá para trás mostrando isso. Ah, Cadu, mas você entrou aqui, ó, você entrou nesse movimento dentro desse canal, mas eu tenho este fundo aqui me orientando. Agora aqui eu já não tenho mais nada, só tenho o canal. Ah, mas o canal é um bom filtro para entrar? Não.
Linha de tendência para mim é simplesmente para direcionar a tendência, por isso chama linha de tendência. Se fosse para filtro de entrada, seria linha de tendência para entrada, ou linha de entrada, né? Por isso que eu trabalho como linha de referência. É claro que eu posso usar ela como confluência, mas para mim é apenas uma linha de referência. Então eu preciso ter uma referência maior para entrada, eu preciso ter um filtro maior para entrada. Eu preciso entender o gráfico de uma forma complexa para aquilo que é tão simples de eu entender que o preço chegou num suporte eu possa comprar. Você entendeu qual é a simplicidade do gráfico? Qual é a simplicidade do gráfico, principalmente opções binárias? Muitas pessoas falam para mim, né? Chegou num topo eu vendo, chegou num fundo eu compro. Não é assim? Eu falo sim, é assim mesmo. Aí a pessoa vai lá, entra no topo, vendido, toma loss. Entra no fundo, comprado e toma loss. E por que acontece isso? Ou o preço não reverte, ou o preço é rompido. E por que isso não acontece? Se é simplesmente vender no topo, comprar no fundo, não é assim que você aprendeu? Por que não acontece? Porque o gráfico é vivo. O gráfico não se faz essa leitura da forma como a gente pensa. Eu não vou chegar aqui e vou falar assim, vou vender e você tem que descer comigo. Não. O gráfico que tem que falar para mim que ele está descendo e eu vou com ele. É isso que você tem que entender. O gráfico tem que chegar aqui e falar para mim que ele vai fazer para eu ir com ele. Como aqui, o gráfico tem que chegar aqui e falar para mim para eu ir com ele. Senão eu não vou. Esse é o filtro, esse é o gatilho de entrada. É quando você entende fazer uma leitura gráfica do contexto gráfico, entendendo o gráfico, região, tendência, candle e o bendito volume. Então eu vejo o gráfico de uma forma geral, eu vejo as regiões que estão trabalhando o gráfico, eu vejo tendência, aí eu vou ver o candle e aí sim depois eu vou ver o volume. Olha que interessante. Então esse gatilho que eu vou fazer a minha entrada com base nele, ele é o quarto setor que eu vejo no gráfico. Se não tiver autorizado o movimento gráfico, região e tendência para que eu faça a entrada com o gatilho, eu não entro. Então, por exemplo, gráfico perfeito, região perfeita, tendência perfeita, candle, gatilho de filtro ali, o movimento padrão, perfeito. Olha o volume não está mais tão claro, mas o volume na hierarquia ele está por último. Então eu tenho todos esses setores me dando um aval de entrada. Agora, se eu chego na hora do padrão de gatilho de entrada, o gráfico não está a favor, região não está a favor, tendência não está a favor, por que eu vou entrar só porque eu vi ali um arame, um engolfo, um enforcado ou um martelo? Por que eu vou entrar? Não tem lógica, não tem razão, ou seja, então eu não tenho que fazer a minha entrada. Conseguiu compreender? Então todas as vezes que você vai apertar o botão do gráfico, você tem que entender a lógica da movimentação do preço. Por isso que os alunos, quando chegam no treinamento, eles começam a entender e ir muito bem. Dá uma olhada na sequência do aluno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2 loss de 9 entradas. Boa noite, professor Cadu. Deu uma revisada no treinamento e olha que melhora. É sempre assim, né? Porque a pessoa vê o treinamento muito rápido, afoita, né? Esquece dos detalhes. Aí quando você volta com foco, fazendo a manutenção, fazendo um diário de trade, as coisas começam a mudar. Saquei hoje cedo, antes de ir para o trabalho, 150 pila. Deixei 21. Cheguei agora, assisti a aula no YouTube e fiz 2 entradas com taxa. E tá lá a vitória. Que bom, professor Cadu, seus ensinamentos valem ouro. Só Deus para retribuir sua vontade de ajudar milhares de vidas e mudar a situação financeira. Obrigado. Tá vendo? Muita gente está indo bem. Muita gente vai bem. Isso aqui é o Reginaldo. Dá uma olhada. Bom dia, professor Cadu. 3-0, análise gráfica é vida e tá lá. Fui. Reginaldo bate meta todo dia também. Reginaldo já está um tempo com a gente aí. Olha isso aqui, isso aqui é o Maico, se não falha minha memória. Bom dia, professor Cadu. Mais um saque. Só para fechar o mês positivo, mais uma vez, obrigado. Esse aqui é um mandado no final do mês, né?
É que é tanta mensagem, gente, às vezes até eu me perco, tá? Vocês me desculpem aí. Olha aqui, ó. Bom dia, professor Cadu. Estou passando aqui para te agradecer por nos ensinar todos os conhecimentos. Estou muito feliz. Estou melhorando muito as minhas operações. Ó, presta atenção. Estou melhorando muito as minhas operações. Comecei a ter lucros todos os dias. Você conhece alguém que tem lucro todos os dias? Eu conheço muitos. Comecei a ter lucros todos os dias. Gratidão a Deus e a você, professor. Muito obrigado. Você entendeu o que é isso? Por que ele está tendo lucro todos os dias? Por quê? Porque ele já sabe fazer a leitura do gráfico. Ele já sabe entender que os filtros e os padrões de entrada, ou aquele gatilho de entrada, ele não funciona por si só. Ele tem que estar dentro de um contexto de interpretação. Então, o filtro e o gatilho devem ser usados junto com a análise gráfica. O que é essa análise gráfica? Você tem que saber como interpretar o gráfico, você tem que saber como analisar o gráfico, você tem que saber como saber ler o gráfico, como saber ler o padrão de vela, padrão de candle, como saber ler essa vela na hora da entrada. Você tem que entender como operar suporte e resistência. Você tem que entender disso. Porque eu sei operar suporte e resistência, porque chegou no suporte eu entro, chegou na resistência você entra. Não, não é assim. Existe uma movimentação lógica, existe uma razão para que haja uma entrada em suporte e resistência. E é isso que faz toda a diferença. É isso que a análise gráfica nos ensina. Quando a análise gráfica nos ensina isso, o que a gente faz? A gente tem um aval de menos risco na região para a gente fazer uma boa entrada. E é aí que o aluno, ó, deita e rola, né? Como diria o filósofo. O aluno deita e rola. Olha o que ele está falando. Ó. Comecei a ter lucros todos os dias. Ou seja, antes do treinamento, ficava apanhando da corretora, não sabia o que está fazendo. Então, se você tem interesse realmente de aprender como funciona a análise gráfica e como trabalhar os gráficos de uma forma lógica e com razão, para você entender essa movimentação, aproveita, né, as aulas do YouTube. Tem aí muitas aulas do YouTube, muitas aulas gratuitas, onde eu deixo muitas dicas. Agora, se você quiser acelerar o seu conhecimento e começar a fazer como esse aluno, é só vir aí para o treinamento, né? Aproveitando que está esse preço de pão com manteiga, como eu costumo dizer para o pessoal, que é um preço muito baixo mesmo, que por isso que eu falo que é um preço de pão com manteiga, né? Que a pessoa, se ela deixar de tomar um café com pão com manteiga no bar, ou na padoca, né, como vocês chamam, não sei qual é a região que vocês moram, dá para você pagar o treinamento tranquilo, né? E ganhar dinheiro e saber fazer alguma coisa. É isso que é importante, ter conhecimento técnico, porque eu falo para você, conhecimento técnico não se acha na esquina, tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me alongar, já fiz o que eu tinha que fazer hoje, 4-0, positivo aqui com vocês, mostrei, eu prefiro muito mais falar, conversar e mostrar para vocês o que acontece no gráfico do que simplesmente ficar fazendo entradas aqui. Eu poderia fazer 10 entradas aqui e não explicar nada para você, mas eu prefiro explicar, prefiro te trazer um ensino do que simplesmente ficar fazendo entradas aqui que não iria mudar nada a sua vida. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Não esquece de ativar o sininho de notificações, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o like após a aula. Fui, fica com Deus, tchau.